Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Sara, professora de administração da Microlinha Francisco Morato. E hoje nós vamos trabalhar com o nosso tema de recursos humanos, né? Vamos conhecer um pouquinho a respeito de entrevista, descrição e análise de cargos e a integração desse novo funcionário dentro da empresa. Tudo bem? Vamos lá? Primeiramente, vamos conhecer a respeito dos processos da entrevista, tá? Quais são as etapas que cada entrevista deve ter, para que assim ela venha, consequentemente, ter um bom desempenho e ter bons resultados em cima disso, tá? Esse planejamento da entrevista proporciona tanto para o entrevistador como para o candidato uma melhor visão e, como eu já falei, o melhor aproveitamento dela, para que assim ambos venham se sentir confortáveis na situação, tá? E para que venham ser colhidos os melhores resultados. Tudo bem? Então, vamos lá. A nossa primeira etapa da entrevista é exercer um planejamento dela, né? O que eu vou falar com o meu entrevistado, né? Quais são as informações que eu vou passar para ele? O que eu preciso ter em mãos para que, assim, ele já venha estar ciente daquilo que ele vai realizar dentro da empresa e de quais benefícios ele vai ter a favor dele a partir do momento que ele começa a trabalhar conosco. Tudo bem? Então, umas informações que é interessante ter em mãos é o salário e o benefício que o entrevistado vai ter ao ingressar na empresa, o local de trabalho, os horários e as folgas que ele vai receber, né? Dessa forma, o funcionário ele vai conseguir se organizar em relação aos horários, tá? As atribuições, que são as atividades, as funções que serão desempenhadas por esse candidato, né? As responsabilidades, que são as decisões e as atitudes que deverão ser tomadas a partir das competências, né? Os motivos, né, o que levou ele à empresa, né, e a essa contratação, né, o do porquê daquela pessoa estar naquela empresa, né, com tantas empresas dentro do mercado, com tantas empresas realizando contratação, do porquê ele escolheu justamente aquela, tá? As valores e as crenças, né, quais são os valores e as crenças em que a empresa acredita, é muito importante você também passar para o seu candidato, certo? Para que assim ele venha estar ciente de qual é o objetivo daquela empresa, né? Do porquê ela está atuando naquele mercado, naquele segmento, tá? E apresentar também os pré-requisitos da vaga, né? As informações como idade, sexo, formação, experiência, conhecimentos técnicos e etc. deverão ser apresentados para o entrevistado, para que assim ele venha estar ciente a respeito daquilo que vai ser pré-requisitado dele, tá? E as competências comportamentais, né, que são as características pessoais que tornam um candidato ideal para a vaga. Então, se ela é uma pessoa comunicativa, se não é muito comunicativa, se ela tem habilidade de trabalho em grupo, se não tem. Então, quais são as habilidades comportamentais que essa pessoa possui e, a partir dela, a gente consegue identificar melhor se essa pessoa ela se adequaria ou não naquela vaga na qual ela está concorrendo, tá? Porque hoje em dia não basta apenas a pessoa ter um conhecimento técnico na onde ela deseja estar atuando, né? Então eu posso ser muito boa trabalhando com administração, mas se eu não sei lidar com pessoas, se eu não sei trabalhar bem em grupo, isso acaba já sendo um ponto negativo meu, porque hoje em dia, querendo ou não, nós nos relacionamos com pessoas dentro do nosso ambiente de trabalho ou fora, né? Sejam clientes, sejam colegas ou colaboradores, nós vamos nos relacionar constantemente com pessoas. Então, esse relacionamento, a forma como nós vamos nos comunicar com ela, deve ser a melhor comunicação possível, para que assim a gente sempre venha passar uma boa impressão, fazer com que aquela pessoa ela venha ter uma boa experiência conosco, né? E fazer com que seja algo inesquecível, fique um ambiente agradável para todos. Tudo bem? Um outro ponto importante também em cima da nossa entrevista é marcar a própria entrevista, né? Então eu tenho um planejamento daquilo que eu vou perguntar, daquilo que eu vou passar para o meu candidato, mas quando é que eu vou passar isso para ele? Qual vai ser a data, qual vai ser o horário que essas informações vão estar sendo passadas, né? Quando é que eu vou conhecer ele pessoalmente? Então, no caso, se existirem muitos candidatos para serem entrevistados, o ideal é estabelecer uma agenda, tendo sempre em mente uma boa entrevista, ela leva em torno de 40 minutos a 1 hora para ser realizada, tá? A tarefa é bastante simples, então basta apenas ligar para o candidato e informar ele de que o seu currículo foi selecionado e que gostaria de marcar uma entrevista para conhecer ele pessoalmente. Nesse momento, muitos candidatos eles vão acabar procurando saber sobre algumas informações, tá? Durante a ligação.
Então, nessa questão, você tem que ficar atento, pois essa não é a melhor hora para passar essas informações, tá? O ideal é que o candidato saiba de todos os detalhes durante a entrevista, tá? Então, durante a entrevista, no olho, né, gente? Algumas informações, elas não são adequadas a serem passadas por telefone, tá? E o ideal é que o candidato saiba de todos os detalhes durante essa entrevista, como eu disse, tá? E outro fator imprescindível é ser pontual, né? Então, por isso é importante a objetividade durante a entrevista, tá? Então, é fazer com que sua entrevista venha a ser uma entrevista bem executada, tá? Não querendo fazer as coisas com pressa, mas que ela venha ter um planejamento, né? Justamente para que o tempo que venha a ser utilizado para ela venha a ser um tempo bem aproveitado, né? Então, se eu tenho 1 hora para trabalhar com essa pessoa, nessa 1 hora eu vou fazer com que venha ser 1 hora bem aproveitada, para que assim eu consiga colher as informações e conhecer o perfil dela e ver se ela está capacitada e preparada, tem os pré-requisitos e as competências para estar atuando naquela determinada vaga e para fazer parte do nosso corpo de colaboradores, tá? Então, em alguns casos, quando os candidatos eles moram fora, por exemplo, o candidato, né, o entrevistador, ele pode optar por fazer uma entrevista via videoconferência, tá? Hoje em dia é muito utilizado, né, para as empresas que acabam não tendo um tempo fixo para atender as pessoas que vão ser entrevistadas, então elas acabam trabalhando com videoconferências, tá? Podendo ser realizadas via Skype, tá? Que é uma ferramenta que pode ser utilizada nessas ocasiões. Tudo bem? Um outro tópico também a ser observado, né, um outro tópico de receber atenção, é escolher e preparar o ambiente que vai ser realizada essa entrevista, né? Com a entrevista organizada e agendada, esse passo ele é muito importante. O local ele deve ser um ambiente tranquilo, sem barulhos ou interferências, e de preferência é um local em que você possa conversar a sós com esse candidato, tá? Para que não venham ter para que terceiros não venham atrapalhar e também não venham influenciar durante a entrevista, tá? Então é importante também ter em mão todo o material necessário. Então, o currículo do candidato, papel para anotações, o roteiro da entrevista, junto com as perguntas que você pretende fazer para o seu candidato, é muito importante ter em mãos, tudo bem? Porque dessa maneira, como eu já mencionei, você consegue ter um melhor aproveitamento do tempo com esse candidato e colher o máximo de informações possíveis e conhecer um pouquinho mais a respeito do perfil e das expectativas dele para com uma vaga e para com a empresa. Tudo bem? E o quarto item que queremos mencionar, que é a tomada das decisões, também acaba sendo um tópico importante, né? Então, após todo esse processo da entrevista, onde eu tive a oportunidade de conhecer o meu candidato pessoalmente, coletei as minhas informações através das perguntas, passando as informações também que esse meu candidato deveria estar ciente, eu vou tomar a minha decisão de se ele vai ou não atuar na nossa empresa, né? Se ele é a pessoa adequada para preencher e para ocupar aquela vaga, certo? E então, a partir dessa tomada de decisão, eu vou entrar em contato com o meu funcionário, né? Com o meu candidato, perdão, né? Então, a partir desse meu contato, eu vou conversar com ele e vou passar as informações dando um feedback sobre como foi o aproveitamento dele na entrevista e se ele é uma pessoa não adequada para aquele perfil daquela vaga. Tudo bem? Então é importante você sempre passar um feedback para a pessoa na qual ela foi entrevistada, para que assim ela venha saber se ela teve um bom desempenho durante a entrevista, se o resultado no qual ela teve era aquilo que ela gostaria de ter. Então é sempre importante passar esse feedback para a pessoa na qual você entrevistou, para que assim ela venha sempre estar ciente sobre como tem sido o desempenho dela em relação às entrevistas e saber se ela vai ter a oportunidade ou não de preencher aquela vaga na qual a sua empresa tem aberto. Tudo bem? Então, seguindo essas 4 etapas, trabalhando com planejamento no contexto geral de uma entrevista, você consegue executar bem ela e, a partir daí, ter um aproveitamento bom em cima disso, tá? Às vezes, em cima de uma entrevista não bem elaborada, não bem planejada, que a gente consegue, infelizmente, passa desapercebido alguns candidatos que eles são pessoas que teriam capacidade, que são perfil para vaga,
mas por uma questão de um mau planejamento da minha entrevista, acaba que eu perdi aquela pessoa que seria o ideal para trabalhar comigo. Né? Então, esse planejamento, ele é no contexto geral, para que assim não venha prejudicar ao candidato, não venha prejudicar o entrevistador, não venha prejudicar a empresa, mas sim que em todos, em conjunto, consigam ter um bom aproveitamento daquele tempo que vai estar sendo utilizado para aquela ação, tá? E todos consigam receber as informações que são necessárias. Tudo bem? Então, passando pelo processo da entrevista, a gente tem esses pontos de atenção dentro dela que devem ser mencionados, tá? Isso também para que assim vocês venham se preparar em relação a eles e venham literalmente ter atenção em cima de cada um deles, tá? O primeiro tópico, gente, que merece um pouquinho da nossa atenção é o clima da entrevista, né? Muitos entrevistadores, eles constroem uma reputação ameaçadora e fazem com que a entrevista ela seja mais parecida com o interrogatório, né? E esse tipo de atitude, ela não proporciona um clima ideal para a entrevista, no qual o candidato possa ser avaliado de forma correta. E com isso, muitos candidatos que teriam sucesso, eles acabam tendo um mau desempenho e acabam não fazendo parte do corpo de colaboradores por conta de uma entrevista mais executada, como eu já mencionei. Tá? Então, portanto, o certo é manter um clima da entrevista ameno, de forma natural e amigável, e deixar o candidato à vontade, né? Mostrando para ele que você não está querendo mal dele, mas sim que você está ali para conhecer ele, pegar as informações necessárias para que, em conjunto, vocês possam ter bons resultados a partir daquela conversa. Tudo bem? Trabalhar essa questão da angústia desse silêncio, né? O silêncio durante a entrevista pode ser algo muito constrangedor, principalmente nos casos em que o candidato ele é tímido, tá? Porém, é importante ter atenção, pois cada pessoa tem o seu tempo para pensar e responder uma pergunta, tá? Então, às vezes, não é questão de que está no silêncio muito grande, mas sim que a pessoa esteja pensando e elaborando uma resposta ideal para aquilo na qual você perguntou. Tudo bem? Então, trabalhar com o tempo de forma administrando bem ele. Né? Então, eu trabalhar bem com as minhas perguntas, proporcionando para o meu candidato um tempo adequado para que ele venha pensar e responder às perguntas que eu realizei. Tudo bem? Então, quando o candidato ele ficar num silêncio muito pensativo, o entrevistador, que acaba sendo um pouco profissional, acaba passando na próxima pergunta, né? Então, sabendo administrar bem essa questão do horário, bem do tempo das entrevistas, tudo bem? Trabalhar com a ansiedade do candidato também é um tópico muito importante, na qual a gente deve frisar, tá? Então, ainda que você tome todos os outros cuidados que tratamos até agora, muitos candidatos talentosos e perfeitos para aquela vaga em questão não saem bem na entrevista. E na maioria desses casos, nós temos o presente fator do nervosismo, né? Então, portanto, é bom frisar mais uma vez, gente, que o entrevistador deve usar suas habilidades para não perder um bom candidato, tá? Existe uma técnica muito conhecida entre os recrutadores chamada rapport, tá? E ela consiste em esquentar a entrevista, tá? Para criar uma certa afinidade entre você e o candidato e deixar ele de maneira à vontade, tá? E dar tempo para que ele se habitue ao local e à situação na qual ele está naquele momento, tá? Então, eu vou passar para vocês duas dicas, tá? Em relação a como fazer esse rapport, né? Fazer com que o nosso candidato ele se sinta mais confortável em relação à entrevista, né? E até que ele venha se habituar em relação a tudo que está acontecendo, né? Então, o primeiro passo a gente pode dizer para ele que nós vamos ter um bate-papo, né? Que é para ele ficar tranquilo, tá? Fazendo com que o ambiente venha proporcionar um ambiente agradável. Faça essa imagem de que você está ali para ajudar ele, né? E oferecer um café, uma água e perguntar se ele está pronto para iniciar. Também um outro ponto importante antes mesmo de você já dar início com a entrevista, tá? Pois dessa maneira ele